Hoje a gente vai fazer um overview sobre os novos investidores da Bolsa de Valores. Talvez eu descreva você todinho, ou na verdade, talvez eu consiga trazer alguns dados que justifiquem os motivos da nossa bolsa estar onde está hoje. Sim, nós temos um novo perfil de investidor que a gente não via há uns anos atrás e cabe aqui a gente compartilhar esses dados que foram retirados de uma pesquisa, uma vasta pesquisa feita pela própria B3, que é a nossa bolsa de valores, que identificou que nós temos aí uma faixa etária mais comum de encontrar no mercado, que nós temos um valor de renda mais comum e tudo isso a gente vai trabalhar hoje para tentar tirar algumas reflexões de como o nosso mercado está evoluindo e quais os cuidados que a gente tem que ter nesse momento onde nós temos bolsa de valores quase se recuperando e voltando aos mesmos patamares do início desse ano de 2020, que foi pra lá de agitado. Então me acompanhem até o final do vídeo, se inscrevam no canal e deixem um like de vocês para eu entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês e que vocês gostam aí de prestigiar todo esse trabalho que a gente faz, todos esses vídeos e esse conteúdo que a gente produz com tanto carinho para vocês, beleza? Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos começar falando sobre o novo perfil de investidor que a B3 traçou através das pesquisas que ela fez com base também nos novos investidores que a gente tem. Só para vocês entenderem, a gente mais do que triplicou a nossa bolsa de valores nos últimos 2 anos. Então, se em 2019 a gente estava comemorando aí 1 milhão de CPFs na bolsa de valores, hoje, em 2020, como vocês podem ver neste gráfico aqui, a gente tem mais de 3 milhões de CPFs. É importante ressaltar que ao longo dos anos, como vocês ainda podem ver neste gráfico, a evolução do público feminino também aumentou. Hoje nós temos aproximadamente 26% de todos os CPFs que nós temos na Bolsa de Valores sendo de mulheres. Mas beleza, gente, crescemos bastante, muito disso justifica inclusive todo o volume negociado pela pessoa física. Muita gente inclusive questiona que a rápida recuperação da Bolsa de Valores, é claro que a gente ainda depende bastante do investidor estrangeiro, mas também boa parte do volume que fez a Bolsa de Valores subir bastante nesses últimos meses foram também a pessoa física investidora da nossa B3. Pois bem, gente, agora vamos entender o perfil desse novo investidor que a B3 traçou. O que ela trouxe pra gente? Que a faixa etária média desses 2 milhões de CPFs novos, né, que entraram de 2019 para cá, é de 32 anos. E que a maioria desses investidores começam com valores menores do que R$660. Nesse quesito, é importante a gente entender que o investimento inicial, ele caiu ao longo dos anos. Por quê? Quando a gente olhava lá para 2016, 2015, por aí, o investimento inicial, ele era aí em torno de R$1.916. E quando a gente olha agora em 2020, então esse valor inicial que as pessoas estão começando na Bolsa de Valores é de R$660. Então a gente teve uma queda de 58%. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que a Bolsa de Valores, ela está se popularizando e que cada vez mais pessoas estão entendendo que para investir na Bolsa de Valores não é preciso ser uma pessoa muito rica, não é preciso você ter milhões na Bolsa de Valores, ou aliás, na conta para poder colocar na Bolsa de Valores. Se você começar com 100, 200, 300, 400 reais, você já consegue, inclusive, começar diversificando, porque isso, inclusive, é um outro dado que a B3 divulgou. Eu quero compartilhar com vocês aqui a evolução da diversificação desses investidores. Se a gente olhar em 2016, 76%, né, desses investidores olhavam para o mercado de ações, né? Então, os investidores, eles escolhiam investir em ações. E quando a gente olha para outubro de 2020, a gente tem um valor que caiu bastante para 50%. Quando a gente fala da questão de patrimônio, a mesma coisa. Se em 2016 61% do patrimônio do investidor ia para ações, agora esse valor diminuiu para 43% e a gente consegue ver que nós tivemos uma crescente em outras classes de ativos, em ETFs, fundos imobiliários. Agora um pouquinho mais está entrando essa questão de BDRs. Então o investidor em si, ele está sabendo que com pouco dinheiro, ou aliás, com menos dinheiro do que os investidores de antigamente,
eles conseguem já fazer uma boa diversificação. E isso é muito importante. Agora vamos lá, gente. Outros dados relevantes sobre esse novo perfil de investidor. 60% dos investidores pesquisados não têm filhos. 60%. E para os outros 40% que têm filhos, tá, gente? Aqui já vai uma dica muito importante. Vocês podem investir para os seus filhos? Isso é uma pergunta que sempre me fazem lá no Instagram. B, eu posso abrir conta para o meu filho? Ele é menor de idade? Sim, gente, pode. Não em todas as corretoras, mas na Clear, que é parceira aqui do canal, você consegue. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, vocês podem abrir conta lá. Vou deixar o FAQ também, que tem todos os documentos, todos os trâmites que você precisa fazer para isso. E aí, não se preocupe com o imposto de renda também, porque quando a gente fala de dependente, seu filho vai ser seu dependente, você vai declarar todas as ações que você comprou para o seu filho e tudo mais como dependente no seu imposto de renda, não tem mistério nenhum. A questão é, façam isso, gente. Se você puder realmente investir para você e para o seu filho pensando lá no futuro e para desde cedo começar a incentivar essa educação financeira e quem sabe criar essa responsabilidade que lá na frente ele vai ter de gerir essa carteira, melhor. Antes a gente vai conseguir educar então os nossos filhos para toda essa questão financeira que é um dos maiores problemas hoje das pessoas aqui no Brasil, quando a gente fala dessa questão de falta de dinheiro, de endividamento, de não saber quanto ganha, de não saber quanto gasta. Então isso é muito importante. Mas beleza, voltando para os nossos dados, né? Pois bem, gente, 56% dos entrevistados, eles ganham até 5 mil reais. Aqui eu quero colocar esse gráfico para vocês, porque aqui a gente consegue ver uma separação de renda, né? Renda familiar, conforme os investidores. Então a gente tem aqui 56%, né, desses que começaram ganhando 56 mil reais, mas aqui a gente já começa a ver que nós temos sim pessoas que ganham mais de 5, pessoas que ganham mais de 10, pessoas que ganham mais de 11. Então a gente entende que sim, a bolsa ela é para todos os bolsos, desde aqueles que começam investindo pouco, desde aqueles que já conseguem investir um pouco mais. Mas beleza, gente, falando em pouco, olha só que dado interessante que a B3 também levantou, tá? Eu falei para vocês que o investimento médio inicial dos investidores, desses 2 milhões de CPFs que acabaram entrando na Bolsa de Valores de 2019 para cá, era de mais ou menos 660 reais, mas isso é nesse público que eu tava falando, aquela faixa etária dos 32 anos, alguma coisa assim. Quando a gente olha para um público mais novo, de 16 a 25 anos, nós temos uma média de 225 reais, ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. Dá para começar sim aos poucos, fazendo seus aportes e inclusive diversificando, porque a gente consegue sim contar com o mercado fracionário, beleza? Bom, vamos lá, gente, falar sobre volatilidade agora para esses investidores. Por quê? Muita gente achou que todos esses CPFs que entraram de 2019 para cá, todos eles na primeira queda do mercado, eles iam simplesmente zarpar do mercado, eles iam vazar, porque, meu Deus, geralmente o pessoal compra na alta, vende na baixa e tudo mais. Pois bem, não é isso que a pesquisa da B3 apontou. Ela mostrou que em momentos de volatilidade, principalmente quando a gente tem um mercado em queda, como a gente teve em março, que nós tivemos 6 circuit breakers e tudo mais, 64% dos entrevistados, eles resgatariam aquele valor que eles tinham investido lá apenas se eles precisassem do dinheiro. E apenas 28% respondeu que resgataria esse dinheiro por conta de uma simples queda realmente, tá? Ou seja, boa parte desse público que entrou recentemente, eles já estão cientes que quando acontece um momento de volatilidade, quando tudo cai, a gente não precisa se desesperar tanto e sair vendendo simplesmente porque o mercado caiu. E aí, em complemento a essa questão de volatilidade, é claro que existem alguns dados da educação desses investidores. Por quê? Como é que eles sabem que eles podem começar com pouco dinheiro? Como é que eles sabem que eles podem investir para os filhos? Como é que eles sabem que eles podem já começar, às vezes, com 200 reais ou 600 reais, já diversificando uma carteira de investimentos? E tudo isso porque existe muito conteúdo na internet. Eu quero compartilhar com vocês agora este gráfico aqui. Aqui a gente consegue ver o percentual que os investidores acabam aderindo a algum tipo de conteúdo para aprender. Então 73% aprendeu a investir, né, através de canal de YouTube, né, e dos influencers. Também
em plataforma online. Eu acho que as próprias plataformas das corretoras, ajuda de amigos, a própria mídia, né, cada vez mais tem falado da Bolsa de Valores, e eu vejo que as mídias em si, às vezes eu olho uma CNN e tudo mais, eles falam sim com uma responsabilidade sobre a Bolsa, alertando dos riscos e tudo mais. Então, isso tem sido muito importante para disseminar cada vez mais a Bolsa de Valores. Mais um ponto muito importante aqui o grande papel foram de nós, ou você que me assiste que talvez seja influencer, ou você que talvez seja o amigo que ensinou alguém a investir. Então, inclusive, se você é aquela pessoa que você conseguiu ensinar alguém a investir, já conta aqui nos comentários, porque você faz parte desse crescimento da nossa Bolsa de Valores e da conscientização dos investidores. E aí, o que acontece? No meio de tudo isso, de influencers, de YouTube, a gente viu que houve ali um certo caminho, não é um atrito, mas enfim, aquela questão de que, olha, a influência precisa ser CNPI para dar recomendação e tudo mais. Teve uma regulamentação ali da CVM, ela emitiu alguns comunicados, alguns se adequaram, outros não, e enfim, isso é algo que leva um certo tempo. Mas sobre as recomendações de canais no YouTube, eventualmente a gente faz aqui não porque eu faço uma recomendação, mas porque, por exemplo, vem o pessoal lá da Levante, eles têm alguma recomendação aberta e eles expõem a tese deles. Beleza, isso é algo que pode acontecer, tá? O que acontece? 73% desses investidores, né, eles acabam aprendendo pela internet, 60% dessas pessoas que aprendem pela internet, eles vão para os influenciadores, eles aprendem por meio dos influenciadores, canais de YouTube, Instagram e tudo mais. E o que acontece? 73% dessas pessoas que consomem os influenciadores tomam decisão por conta própria. E é nesse momento que a gente, precisa bater palmas para você que toma as decisões por conta própria, que consome todo o nosso conteúdo, passa tudo numa peneira e toma as próprias decisões. Por quê? Toda vez que, por exemplo, a gente pode vir aqui trazer uma recomendação ou que eu falo da minha carteira, dos ativos que eu invisto, como eu já fiz, falei de todas as empresas que eu invisto no setor elétrico, de todas as empresas que eu invisto no setor financeiro, de varejo e tudo mais, você olha aqueles ativos e você realmente vai estudar para entender se aquilo faz sentido para você, e aí você toma a decisão por conta própria e não simplesmente sai comprando porque você viu que aquele ativo está na minha carteira ou porque o analista recomendou. Então vocês estão de parabéns, porque 73% tomam as próprias decisões, apesar de consumir todos esses conteúdos de influenciadores. Eventualmente a gente pode influenciar nas escolhas de vocês ou até mesmo no direcionamento do que vocês vão estudar ou não, mas no fim das contas quem toma a decisão é você. Então vocês estão de parabéns, meu povo. Tô olhando aqui pro lado porque tem alguns outros gráficos e eu tô vendo se eu compartilhei todos eles com vocês hoje. De qualquer maneira, gente, ainda tem mais um gráfico que eu quero compartilhar com vocês e eu acho que vai ser o último dado, até mesmo pra gente não se estender tanto nesse vídeo, mas o que eu vou deixar pra vocês também, tá? Aqui embaixo eu vou deixar o link onde saiu essa pesquisa, se vocês quiserem se vocês quiserem olhar mais de perto os gráficos, os estudos, como tudo isso foi feito. Então vamos lá. Qual foi o principal motivo que fez esses 2 milhões de CPFs novos entrarem na Bolsa de Valores nos últimos anos? Nesse gráfico aqui, que eu quero colocar na tela para vocês já, a gente consegue ver que 38%, né, quer aprender a aplicar em outras modalidades de investimentos. Nós tivemos 33% que buscam por produtos de investimentos que tenham uma maior rentabilidade. Então a gente viu e a gente já esperava isso, porque com uma queda na taxa Selic, cada vez mais difícil a gente conseguir remunerar a nossa carteira e ainda assim ter uma boa liquidez. Então, se você pega que a nossa Selic está na casa dos 2%, hoje você tem empresas que pagam 5, 6, 7% de dividendos ao ano. Então, eventualmente, é claro que são riscos diferentes, não dá para comparar banana com feijão, né? Mas ainda assim as pessoas estão aceitando tomar mais esse risco para conseguir rentabilizar mais do que na própria renda fixa, tá? E aqui nós tivemos 11%, falando da baixa remuneração da poupança e queda na taxa de juros, né? Então acho que um é consequência ali do outro. 9% ampliar a carteira de investimentos e os outros 9% por outros motivos ou razões
que aí, enfim, compete a cada um. De qualquer maneira, gente, por que eu decidi trazer essa pesquisa para vocês? Por quê? Basicamente, o que a gente tá vendo aqui, nós temos um público muito jovem investindo na Bolsa de Valores, que está se educando pela internet e que, ao contrário do que muitas pessoas estavam acreditando, por conta de todo esse movimento do day trade, também de um marketing muito pesado em cima disso e tudo mais, na verdade, a B3, através da matéria que ela acabou divulgando, disse que esses investidores estão com um viés muito mais de longo prazo. Então nós temos um investidor jovem, olhando para o longo prazo, que começa aí com R$660 em média ou até mesmo menos, quando a gente fala daquela faixa etária lá de 16 aos 20, aí a média de R$225, e essas pessoas estão se educando através de todo o conteúdo online que você vai ter no YouTube, no Google, quando funciona, né? Porque nesse momento que eu tô gravando, a gente teve um paniquito no Google que várias coisas pararam de funcionar hoje, até mesmo no Twitter, no Instagram. Enfim, eu vejo que nós estamos cada vez mais evoluindo como investidor dentro da Bolsa de Valores, nós estamos muito mais conscientes. Eu acho que um ponto muito relevante foi justamente essa questão da volatilidade que eu trouxe para vocês, que 64% falaram que não venderiam os seus ativos por uma simples queda, somente se precisassem do dinheiro. Isso é extremamente relevante e isso é fruto da educação, seja que os influencers disseminam ou você que chega lá no almoço de domingo e fala como a Bolsa de Valores funciona para todos os primos que ali lhe invejam porque você está construindo riqueza, né? Enfim, gente, quis compartilhar isso com vocês porque vocês fazem parte de tudo isso e até mesmo para a gente entender qual é o ambiente de negociação que a gente vive no dia a dia e a importância que cada um de vocês teve nessa construção desse ambiente, beleza? Estamos chegando na reta final de fim de ano, já temos aí alguns vídeos programados, eu espero vocês aqui, seja na semana do Natal, seja na semana do Ano Novo, e se você chegou até o final desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não fez, um beijo no coração e eu vejo vocês então no próximo vídeo.